Jornal Gente ao vivo pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV e pelo aplicativo Band Play às 8 horas e 25 minutos. Nós vamos conversar com a deputada federal Anny Ortiz, que foi a relatora do projeto de desoneração da folha de pagamentos na Câmara Federal. Conversou conosco no ano passado sobre isso e volta ao Jornal Gente porque o assunto ainda continua em pauta. Afinal de contas, hoje tem uma reunião importante com o ministro da Fazenda, outras autoridades, para tentar achar uma saída final, né, para esse assunto. Deputada, qual que é a expectativa daqui para frente? O que está se falando aí nos corredores de Brasília? O governo vai honrar o compromisso de retirar essa medida provisória ou o Congresso vai ter que, de alguma forma, derrubar a MP? Bom dia. Bom dia. Estamos iniciando aí mais um ano legislativo ainda, né, com o assunto da desoneração da folha sem uma solução, né? Isso é muito ruim, não só para os 17 setores, mas para a economia do nosso país, essa instabilidade e insegurança jurídica que se tem. Então, nós estamos esperando, né, o governo cumprir com o que o governo disse, que é a reapresentação dessa medida provisória sem a reoneração da folha, mas também estamos preparados para derrubar a MP se for preciso. Eu acredito também que ela não será aceita pelo presidente, não será recebida pelo presidente na forma que está, e entendemos que se o governo quer discutir a reoneração da folha, o governo precisa fazer isso através de projeto de lei e não como medida provisória como foi apresentado, principalmente na data que foi apresentada, a forma, no final do ano passado, no dia 30 de dezembro, no dia da promulgação da lei que prorrogou a desoneração da folha até o final de 2027, uma medida extremamente importante, como a gente já falou inúmeras vezes, né, que garante a manutenção e geração de novos postos formais de trabalho no Brasil, garante a competitividade das empresas, não só no mercado interno, mas no mercado interno também, e o custo, né, consequentemente, aumentaria com a reoneração da folha de pagamento o custo de vida das famílias brasileiras. Por isso que é muito importante a gente manter essa medida, manter a prorrogação da folha de pagamento e estamos abertos à discussão, obviamente, mas não através de medida provisória, mas sim de projeto de lei, até porque o Congresso já definiu por 2 vezes, com votação expressiva, tanto na Câmara quanto no Senado, que quer manter a desoneração da folha, que entende que é uma política pública importante, uma política pública, como eu disse antes, que gera emprego, que gera empregos formais. Hoje os 17 setores são os que mais empregam no nosso Brasil e precisa da manutenção. Deputada, muito bem-vinda, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Nessa questão, além dos pormenores e da evidente consequência econômica dessa medida, né, há essa iniciativa da medida provisória do presidente Lula, que é uma agressão institucional, uma agressão à Constituição, né? E me espanta muito que no Congresso isso não mereça a abordagem correta, porque o que o presidente da República fez foi simplesmente ignorar os preceitos constitucionais, né? O jogo é assim, né? O projeto é aprovado no Congresso, vai para a sanção presidencial, o presidente veta ou sanciona integralmente. Quando há veto, o Congresso volta para o Congresso então examina o veto e o mantém ou o rejeita, e prevalece a vontade final, portanto, do Congresso Nacional. E o presidente, então, desafiando isso, afrontando esse princípio, foi lá e baixa uma medida provisória. Eu tenho ouvido muita gente aí falando em crime de responsabilidade do presidente da República. A senhora acha que, além dos entendimentos políticos que podem eventualmente conduzir a uma solução, a gente viu o ministro da Fazenda ontem disse, insistiu na medida provisória, nós abrimos os números como se fossem secretos, né? Como se existissem números que fossem mais importantes do que esse choque constitucional. A senhora prevê que vê a possibilidade de essa questão sair do controle do ponto de vista de, cria-se um impasse institucional e quem é que vai dirimir
essa questão, né? Não pode ser o Supremo, porque o Supremo, digamos assim, hoje é um aliado do governo, né? Não adianta muito. Mas como a senhora vê que essa questão vai acabar? Bom, nós sabemos que há um clima de tensão entre os poderes e uma afronta, né, em relação à decisão do Congresso Nacional, que não só a questão da constitucionalidade, mas que representa a totalidade dos brasileiros. Aqui no Legislativo está essa representação. Nós já estamos preparando também um PDL que trata da questão da constitucionalidade. Se a MP não for devolvida, né, pelo presidente do Congresso, que é o que nós entendemos que é o mais acertado a ser feito. O governo está insistindo na questão da reoneração da folha, porque o governo tem essa sanha arrecadatória, isso é visível, e os motivos pelos quais o governo quer reonerar a folha é justamente o ponto da arrecadação, mas por outro lado, o governo não consegue fazer um ajuste nas suas contas e enxergar a coluna das despesas, né, dos gastos do governo com a mesma atenção que deveria dar, como o governo busca, né, aumentar a arrecadação, enfiando mais profundamente a mão no bolso do contribuinte. Então, nós temos a questão da afronta à decisão do Congresso, a questão da inconstitucionalidade da medida provisória, que tem sim que ser apresentada, né, e reforçada, e os números que o governo apresenta, esses números também podem ser rebatidos, porque nós temos estudos, inclusive, que mostram, né, que o que o governo diria, né, que está abrindo mão de receita, seria, ao contrário, há um incremento, né, das contas públicas por conta justamente da desoneração que amplia a base de trabalhadores, que aumenta a contribuição, seja de INSS, FGTS, Imposto de Renda, PIS, COFINS. Então, nós temos um incremento na arrecadação das contas públicas por conta do aumento da base de trabalhadores. Essas pesquisas que devem ter custado muito caro, inclusive, que o governo encomendou e tem apresentado, elas não consideram o número de demissões, que será elevadíssimo caso o governo reonere estes setores. O efeito cascata que isso vai gerar, porque não impacta só os 17 setores, mas impacta a economia como um todo. Vai haver demissões, o governo vai gastar com auxílio-desemprego, vai aumentar o custo dos programas assistenciais do governo, porque muitas famílias que hoje garantem a sua renda através do seu trabalho, do seu sustento com dignidade, entrarão para dentro dos programas sociais, e isso impactará, obviamente, as contas públicas. Então, nós estamos dispostos, né, ao diálogo, e o governo tratou durante todo o ano passado esse assunto de forma muito distante, porque o projeto foi discutido tanto na Comissão de Desenvolvimento Econômico, a qual eu era relatora, foi discutido no Senado, foi ao plenário, houve uma ampla discussão na Câmara e o governo foi omisso durante todo esse tempo. E aí veta, né, o projeto, que foi derrubado o veto por ampla maioria dos votos. Após isso, baixa essa medida provisória, que não só é inconstitucional, como é uma afronta também à decisão do Congresso Nacional. Deputada, a senhora está falando de uma consequência muito importante para a nossa sociedade. Aliás, é um prazer conversar com a senhora de novo aqui no Jornal Gente. Resumindo, então, o Congresso, por ampla maioria, aprovou a prorrogação da desoneração da folha até 2027. Presidente Lula vetou. Congresso derrubou o veto. E no apagar das luzes de 2023, o governo editou uma MP reonerando a folha. O governo ameaça também, deputada, ir ao Supremo para ganhar essa disputa. Afinal, a quem cabe a decisão final sobre esse assunto tão importante para a geração de empregos no país, que essa é a grande preocupação que a senhora citou? E essa confusão criada, isso não pode inibir investimentos e criação de novos empregos, inclusive investimento no país? Com certeza, essa insegurança jurídica que nós estamos vivendo em relação à desoneração da folha, ela já impacta negativamente
os setores, né, e a geração de emprego, porque essa instabilidade faz com que as empresas puxem os freios, não só de poder incrementar, né, as suas empresas com investimentos e ampliar também o número de funcionários, mas também em relação aos seus produtos, né, o custo dos seus produtos que já estão preparados para este próximo ano. Então, essa organização financeira e orçamentária e o planejamento orçamentário que as empresas fizeram no ano passado para 2024, ele já está sendo impactado. Isso nós temos a clara certeza, até porque conversamos frequentemente com representantes dos setores que, em momento algum, acho que vale ressaltar isso, foram procurados pelo governo para discutir reoneração da folha. Então, o governo, ele não quer ampliar o diálogo, o governo não tem nenhuma iniciativa de diálogo, seja com o Congresso Nacional ou seja com os setores. Inclusive, nós ouvimos uma fala, ainda durante o recesso, do presidente do Congresso, o senador Pacheco, que disse que o governo reapresentaria, né, a MP sem a questão da reoneração da folha. Até então, a gente não teve nenhum sinal concreto disso e o impacto é muito negativo na nossa economia. Em relação ao governo recorrer ao STF por conta da constitucionalidade, né, da prorrogação dessa medida tão importante, isso já foi discutido no STF, inclusive no voto do ex-ministro Lewandowski, ele garante a constitucionalidade da prorrogação da medida para os setores que, durante a reforma previdenciária, a emenda constitucional 103, mantinham já essa mudança da base de cálculo para fins de contribuição previdenciária patronal. Então, nós não estamos criando aqui um benefício, né, ou uma medida que beneficia alguns setores que não contavam com essa possibilidade de mudança de base de cálculo. Estes setores, já desde 2011, já têm essa mudança da base de cálculo, já contribuem para as suas contribuições previdenciárias patronais, ao invés de contribuir sobre os 20% sobre a folha de salário, contribuem com alíquotas que variam de 1% a 4,5% sobre a sua receita bruta. Então, isso está garantido, inclusive, no voto do ministro Lewandowski. Eu não vejo como mudar, né, esse entendimento no STF, por mais que a gente saiba que o STF é um grande aliado do governo, mas tem esse posicionamento muito claro, que, inclusive, já houve essa discussão da última prorrogação. Então, no nosso entendimento, é absolutamente constitucional, porque nós só estamos fazendo uma prorrogação desta possibilidade que está garantida na nossa Constituição. Deputada Anne Ortiz, muita gente aqui na nossa audiência, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, acompanhando essa discussão, esse limbo, né, que a gente está vivendo agora, confuso, vai, volta, negocia. Aliás, a senhora falava daquele acordo que foi anunciado pelo presidente Rodrigo Pacheco, da MP ser enviada sem essa parte da reoneração, mas olha, se a gente acompanhar com cuidado o que disse ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele não deu nenhuma pista de que vá fazer isso mesmo, continua defendendo a MP. Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: todas as pessoas que estão ouvindo agora, tenho certeza que há muitos empresários e muitos trabalhadores nesses setores que são os maiores empregadores da economia. Construção civil, telemarketing, indústria de calçados, são setores gigantes, gigantes. E muitos deles com empresas pequenas. Não é empresa gigante, empresa de 2, 3 funcionários em que qualquer aumento de custo significa não fechar mais a conta. Olha, a senhora que esteve aí mergulhada nessa negociação, em todo esse processo no Congresso, pode dizer o quê para essas pessoas que estão agora nos acompanhando? 1º de abril, que é a data ali da medida provisória, a senhora acha que volta o imposto integral ou dá para garantir que isso não vai acontecer? Olha, eu acredito, até pela mobilização toda que a gente viu durante todos esses meses,
Inclusive, a prorrogação da desoneração da folha, ela foi defendida pelo líder do governo aqui na Câmara, foi defendida pelo líder do PT na Câmara. Então, por isso que nós não conseguimos muitas vezes entender essa decisão política do governo em forçar, reonerar setores tão importantes, né? Como tu mesmo falou, tem gigantes dentro desses setores, mas também tem aquelas empresas pequenas, empresas que já vêm sofrendo, por exemplo, com e-commerce e com essa competição, né? O internacional, né? De produtos que entram aqui no nosso país, como é o setor coreiro calçadista, o setor têxtil e vestuário, que ao invés do governo criar medidas para que esses setores se tornem mais competitivos dentro desse cenário que nós estamos vendo, o governo quer punir cada vez mais as empresas brasileiras, tornando elas cada vez menos competitivas, não só no cenário internacional, mas aqui dentro do nosso mercado interno também. E o impacto, por exemplo, com o aumento da tarifa do transporte público, que é um dos setores que está desonerado, vai impactar toda a cadeia, inclusive o setor público, né? Prefeituras, enfim, em relação a essa reoneração. O Rodrigo Pacheco disse por mais de uma vez que há um acordo político. Eu espero que o governo cumpra este acordo político, mas, independente disso, nós estamos nos articulando, organizados, os líderes, as frentes parlamentares. Hoje, inclusive, vamos ter uma manifestação do conjunto das frentes parlamentares que defendem, né, a permanência desta medida tão importante para o nosso país, que é a prorrogação da desoneração da folha até 2027, junto com os setores, para derrubar a medida provisória se o governo não cumprir com a sua palavra e com o acordo político que fez com o presidente Rodrigo Pacheco, como o próprio presidente Rodrigo disse inúmeras vezes publicamente, em diversas entrevistas que a gente pôde ver aí repercutindo, né, por todo o país. Deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, conversou conosco ao vivo no Jornal Gente nesta manhã. Deputada, estamos de olho aí, vamos continuar cobrando e acompanhando esse assunto. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, nós também estamos atentos aqui a todas as mobilizações e organizados também para, se precisar, derrubar essa medida provisória e manter a desoneração da folha, uma das políticas públicas mais importantes que nós temos no nosso país, porque garante emprego e renda para a população. Boa sorte, deputada. Obrigada. Aqui no Jornal Gente, agora 8 horas e 43 minutos.